E a gente começa o Jornal do Estado de hoje falando sobre a situação da pandemia aqui em Sergipe. Olha, o Estado voltou a registrar crescimento do número de internações e de mortes por Covid. Na quarta e na quinta-feiras, o número de novos casos da doença ficou acima de 1.000 por dia. Para as autoridades na área da saúde, a situação é crítica. Sergipe tem registrado aumento de novos casos da Covid-19. No último boletim, foram 1.025 novos registros da doença e 2 pessoas perderam a vida. Na quarta-feira, foram 664 casos a mais registrados que os da última terça-feira. Isso significa que a gente está num momento de alta transmissibilidade do vírus, não é? O Brasil ele tem alcançado nesse período agora as maiores taxas, né, de transmissão, o maior quantitativo de número de casos em relação até a anos anteriores. A gente ainda não estamos no pico de casos em relação aos anos anteriores, mas a gente tem mostrado que progressivamente a gente tem aumentado a detecção de casos. Fato também importante é a diferença no diagnóstico, né? No pico da pandemia do ano passado, a gente praticamente só tinha o RT-PCR como exame de diagnósticos. E hoje a gente tem o teste antigênico, que é um teste mais simples, que também é de coleta nasal, mas que tem o seu resultado em 15 a 20 minutos. Então isso aumenta a detecção de casos. Os últimos dados divulgados apontaram que dos 33 leitos disponíveis para tratar pacientes com Covid-19 na rede pública, 17 estavam ocupados. Dos 40 leitos de enfermaria, 12 estavam preenchidos. Já na rede privada, a disponibilidade era um pouco maior. Dos 50 leitos de UTI, 25 apareciam ocupados. Na enfermaria, 25 dos 64 leitos ainda estavam disponíveis. Atualmente, o Hospital da Unimed continua com sua urgência muito movimentada, né? Estamos ampliando o atendimento, principalmente para síndromes gripais. Então, vocês vão perceber que, ao procurar a Unimed, apesar de ter muita gente na urgência, mas quem tiver esses sintomas vai ser conduzido a um local separado para atendimento. Obviamente que nós ainda temos a taxa de internação hospitalar muito alta. Os pacientes que vêm nos procurar para fazer de forma eletiva um exame, eles têm um outro acesso. O que eu peço é que, se você tiver sintomas leves, não procure o hospital. Então, se você tiver apenas com aquele resfriado, aquela gripe, dor de garganta, um pouco de coriza, uma elevaçãozinha de temperatura, isso não é uma emergência. Diariamente, a Secretaria de Estado da Saúde atualiza a disponibilidade das UTIs e das enfermarias na rede pública e privada. Em caso de lotação, um novo planejamento será traçado. Apesar de a gente estar com essa taxa de ocupação de cerca de 55%, né, as discussões de readequações de leitos, né, de estruturas hospitalares para uma possível ampliação do número da necessidade, né, tem sido feito. A taxa de letalidade é a proporção de mortes por uma doença e o total de infectados em um determinado período. No estado de Sergipe, a taxa de letalidade por Covid-19 já passa dos 2%. A gente vem de um período, né, desde agosto do ano passado, de queda de número de casos e óbitos, né, ultrapassamos no mês de dezembro e no começo de janeiro, né, com menos de um óbito por dia, né, algumas semanas, né, vários dias sem óbitos, e voltamos, né, nas 2 últimas semanas a ter um ritmo maior de óbitos, né, com um óbito diário, e nos últimos 4 dias, né, evoluindo com pelo menos 1 ou 2 óbitos diários. Então isso mostra sim, né, que estamos em um período crítico, que é um período que a população tem que entender que é diferente do que acontecia em dezembro e novembro. Então é um período que as pessoas têm que retornarem a estar utilizando, né, as medidas preventivas, o uso de máscara, o distanciamento, higienização frequente das mãos e, sobretudo, completar o seu esquema vacinal, aqueles que não se completaram, e vacinar seus filhos se já está no período da vacinação deles.